Boa tarde, Angola. Resenha informativa, edição de 7 de setembro de 2020. No ar, acompanho os destaques que dominam esta edição. Mais de 880 e 396 pessoas já morreram em todo o mundo. Mais de 300 tratamentos em estudo encontram-se neste momento sobre a divisória. África com mais de 224 mortos em 24 horas e Angola com 30 novos casos de infecção da Covid-19. Estes são os destaques que vão dominar o Resenha Informativa, edição de segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Acompanhe o desenvolvimento destas notícias. Olhando agora para aquilo que é a síntese mundial, para aqui destacar que 26.961.795 casos positivos é o registro atualizado nos últimos minutos sobre o mundo, numa altura em que 18 milhões e 21 mil são dados como recuperados. É assim que a estatística olha para os 880.955 são considerados de mortos. Ou seja, o mundo neste momento conta com 880.955 mortes, destacando aqui para números crescentes dos Estados Unidos da América, e depois tem o Peru, que também, de igual modo, equipara aos Estados Unidos, que mostra aqui 6.376.951 casos. Justamente o Peru com 689.977. Só assim é que então o gráfico vai para a Índia, Brasil e Rússia. Continuamos a informar, para quem só agora sintonizou-nos, saiba que está ligado à maior página de interação social por via do Centro de Informação sobre o Coronavírus. Esta informação, para além de os telespectadores, caros internautas, terem acesso por via desta plataforma digital, que é o Centro de Informação, pode também encontrar por acesso do YouTube. É por isso mesmo que desejamos, nesta altura, para quem por conta da Covid-19 encontra-se acamado numa cama de hospital ou mesmo por regime domiciliar, esta equipa faz votos de rápidas melhoras e que cumpram realmente com aquilo que é o protocolo de tratamento recomendado pelas instituições angolanas ou as entidades sanitárias. E para quem também encontra-se internado, mas não por conta da Covid-19, mas nesta altura em que, por via da pandemia, precisamos é que se desenvolva mais casos que têm a ver com a Covid-19 nos hospitais. O apelo vai na medida em que quanto mais os angolanos se cuidarem, menos engarrafamento poderemos então criar nos hospitais. Está a trabalhar tal como nós, votos de bom trabalho, e acompanhe o desenvolvimento destas notícias. Mais de 880.396 pessoas já morreram em todo o mundo, de acordo com fontes oficiais consultadas pela AFP. Mais de 26.947.550 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 17 milhões e 790 e 709 e 800 já são considerados curados.
de reiterar que estes dados que acabo de aqui referir fazem parte de um domínio de pessoas que morreram em todo o mundo. Vale aqui levar em consideração que esta pandemia não está para brincadeira, a Covid-19 está mesmo a matar. É por isso que vale aqui reiterar que, de acordo com fontes oficiais consultadas pela AFP, mais de 26 milhões 947.550 casos de infecções foram oficialmente diagnosticadas desde o início da pandemia. E ainda 300 tratamentos em estudo ou em ensaios clínicos contra a Covid-19 estão a ser estudados ou testados em pessoas em todo o mundo, incluindo antivirais, anti-inflamatórios e plasma sanguíneo convalescente. Esta informação foi avançada à Federação Internacional, que representa a indústria farmacêutica da Covid-19. E olhando para aquilo que são os dados que dominam a África sobre a Covid-19, África com mais de 224 mortos em 24 horas para um total de 31.056, registrou 224 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, passando a um total de 31.056 óbitos em 1.291.724 casos de infecção, de acordo com os números mais recentes, portanto, da pandemia no continente. É só para saber que a África, com mais de 224 mortes em pouco menos de 24 horas, fique ligado e nos próximos serviços informativos poderemos então avançar o gráfico da curva de crescimento da pandemia da Covid-19. Olhando para Angola, que contou nas últimas 24 horas com mais 30 novos infectados e 6 recuperados. A informação avançada pelas autoridades sanitárias dão conta que o registro de 30 novos casos de infecção e a recuperação de 6 pacientes nas últimas 24 horas são dados avançados, portanto, ontem, domingo, de acordo com o responsável da saúde pública em Angola, Franco Mufinda, que na sua abordagem de atualização diária dos dados referentes à Covid-19, diz mesmo que trata-se de 3 casos registrados em Cabinda, na qual 3 no município do Soio, na província do Zaire, e 24 em Luanda. Dos novos pacientes com idades compreendidas entre os 5 aos 77 anos de idade, 21 são do sexo masculino e 9 do sexo feminino. O país conta para este momento com 2.965 casos positivos, com 117 óbitos. 1.198 são dados como recuperados e 1.650 são casos ativos. Dos casos ativos, 3 estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva. 20 são graves, 48 são moderados, 44 com sintomas leves e 1.535 são sintomáticos. O levantamento dos cordões sanitários de um dos quarteirões da rua Teófilo Braga e da outra, tanto
adjacente sociedades, geografia na cidade do Quito, isto no BIE, continuam a condicionar os resultados dos contactos do caso positivo da primeira área, que podem ser recebidos nos próximos dias, falo da próxima semana. De reiterar que tanto o levantamento dos cartões ou dos cordões sanitários de um dos quarteirões da rua Teófilo Braga no BIE continuam condicionados. Agora, a causa da morte do médico angolano retido na terça-feira passada pela Polícia Nacional Angolana por não uso de máscara na via pública foi patológica. Determinou a autópsia realizada na sexta-feira passada, numa altura em que a vítima perdeu a vida a caminho do hospital do Prenda, isto em Luanda, depois de um mal-estar repentino no interior de uma esquadra policial no bairro do Rocha Pinto, distrito urbano da Manhanga, aqui mesmo, em Luanda. Identificado por Silvio Dalla, cuja idade desconhecida, o profissional padecia de uma doença de base não revelada pelo quadro clínico, que originou no mal-estar na esquadra policial, conforme o porta-voz do Ministério do Interior, comissário Valdemar José, que cita o médico legista encarregue pela autópsia. Esta patologia esteve na base da morte. O oficial clarifica ainda que antes de ser levado para o hospital, o médico teve uma queda resultante na crise patológica e escoriações na cabeça, mas tinha vida quando saiu da esquadra. Informou ainda que a autópsia foi assistida por um membro da família e um procurador do Ministério Público, sendo que o médico legista descartou qualquer possibilidade de as escoriações terem sido a real causa da morte do médico Silvio. Por dentro do caso, segundo a versão do Ministério do Interior que fontes credíveis tiveram acesso, Silvio Dalla teria sido interpelado por um efetivo da Polícia Nacional por não uso de máscara dentro da sua própria viatura e convidado a ir à esquadra policial de acordo com o novo decreto presidencial que recentemente foi prorrogado, e de destacar que Angola ainda continua no sistema de situação de calamidade. Sobre a situação pública, o uso de máscara é obrigatório, principalmente dentro da viatura. Esta é uma concórdia instaurada recentemente, quando a vigência da declaração do novo sistema em situação de calamidade, falo do decreto presidencial, diz que o uso de máscara é obrigatório na via pública, no interior das viaturas, incluindo pessoais. O desrespeito dessa norma é punível com multa num valor de 5.000 kwanzas, sendo que o não pagamento dá lugar à retenção tanto do infrator até que proceda à liquidação da mesma. De recordar que 2 pesos em uma única balança são aqui combatidas pelos internautas que dividem as redes sociais.
numa altura em que alguns pelo sim e outros pelo não. O certo mesmo é que é uma medida que, por conta dos fazedores de opinião, há aqui contradições, mas a democracia faz assim, é necessariamente que se ouça o clamor do povo, aquilo que se diz que a voz do povo é voz de Deus, e ainda há mesmo fazedores de opinião que colocam em causa a não intervenção de um comunicado ou mesmo uma nota de condolência proveniente da Casa Civil por conta do Executivo, ou seja, do titular do Poder Executivo da República de Angola, o que, segundo também opiniões credíveis, dizem-se mesmo que não há tanta necessidade para que o titular do Poder Executivo venha à superfície e colocar aqui, por via de um comunicado ou mesmo de uma nota de condolência sobre a partida prematura do médico Silvio Dalla. O certo mesmo é que o presidente João Lourenço manifesta a sua consternação na qualidade de patrono de Angola e dos angolanos e que não necessita que venha a público por uma nota de condolência, mas o que conta neste momento é o afeto e a consideração final que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem para Angola e para os angolanos. Vejamos então que essa expectativa pode vir à tona nas próximas horas, assim que a Casa Civil da Presidência da República manifestar o descontentamento por via escrita, já que internautas clamam por este gesto. Valdemar José clarificou que o médico foi encaminhado para uma esquadra policial mais próxima, onde foram cumpridas todas as formalidades de elaboração do auto de notícia e a respectiva notificação de transgressão. Pelo facto de a esquadra não possuir mecanismos, portanto, para o pagamento das multas de 5.000 kwanzas, que variam também a 10.000, disse o oficial que o médico ligou para alguém próximo a fim de efetuar o pagamento e levar o comprovativo até a esquadra policial. Vale aqui também olhar para aquilo que são as opiniões dos nossos internautas, que alguns, por fonte maior do decreto presidencial, levantam a questão, a dúvida de que não haveria necessidade de a Polícia Nacional precipitar-se na urgência de o médico falecido, no caso Silvio, fazer o pagamento da multa de forma urgente, quando o próprio decreto presidencial faz um levantamento de aproximadamente 30 dias para que o infrator se manifeste no pagamento e apresente então o seu comprovativo e só assim ter que fazer o levantamento dos seus retidos documentos. É por isso que foi neste período de espera, de acordo com o oficial comissário, que o cidadão começou a passar mal e desfaleceu, ou seja, desmaiou, embatendo com a cabeça no chão. O mesmo afirma que foi prontamente posto numa viatura das Forças de Defesa e Segurança que a levou para o Hospital do Prenda, isto aqui mesmo em Luanda, no mesmo distrito onde veio a falecer durante o trajeto. Segundo Valdemar José, os familiares da vítima chegaram mesmo a pedir desculpas às autoridades policiais no facto de o seu ente querido não ter sido agredido, porque, segundo algumas opiniões acompanhadas de rumores, presumia-se que
a Polícia Nacional tivesse torturado o Silvio ao céu na passada sexta-feira, quando mesmo no interior da esquadra policial e as escoriações têm sido a causa efetiva da morte. Neste sentido, a sociedade em geral curva-se diante desta perda irreparável, visto que os angolanos veem-se na escassez de médicos e que ainda o preenchimento de vaga para, então, aqueles que têm a responsabilidade de lidar com as ciências médicas sejam distribuídos em vias mais recônditas do país. E que grande desperdício numa altura em que Angola perde mais um médico. E o Ministério da Saúde mostrou também a sua indignação, manifestando a consternação pela morte do médico e apelou no domingo passado, por via de um comunicado de imprensa, à comunidade médica e aos demais atores do sistema de saúde, o Ministério da Saúde apela à calma e serenidade em reação à morte do médico Silvio Dalla, ocorrida no dia 1 do mês em curso, numa unidade policial, depois de ter sido interpelado por um efetivo da Polícia Nacional por não uso de máscara dentro da sua própria viatura. O MINSA apela aos profissionais de saúde para não se, portanto, desmotivarem na nobre missão de salvar vidas. Reiteramos que o Ministério da Saúde apelou no domingo à comunidade médica e aos demais atores do sistema de saúde à calma e serenidade. E ainda o Ministério da Saúde criou postos permanentes para a Covid-19 nas unidades hospitalares e direções municipais de saúde a nível de Luanda, para então atender aos cidadãos regressados recentemente ao país, informou no domingo, ou seja, no sábado, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinga. Portanto, no município sede de Luanda, o posto está instalado na direção local da saúde, já em Cacoapo, Pissama e Coluibengo, Viana e Talatona. Casenga estão nos respectivos hospitais, enquanto que no Belas instalou-se na escola, portanto, 2011 e no Quilambaquiás, no Hospital Geral de Luanda. Reitero que o Ministério da Saúde criou postos permanentes de testagem da Covid-19 nas unidades hospitalares e direções municipais de saúde a nível de Luanda. Esperamos que nos próximos dias, então, o Ministério da Saúde faça assim também a distribuição destes postos de testagem aos 4 pontos do país, olhando para aquilo que é a dinâmica do combate à Covid-19.
Espero que estejamos a chegar até si com perfeitas condições de áudio visibilidade, olhando para aquilo que é a resenha informativa, edição de segunda-feira, 7 de setembro de 2020. A nossa missão aqui é informar e levar até si informações que dominam a resenha informativa ao longo da semana, no âmbito da Covid-19 em Angola e não só, numa altura em que o país continua ainda em situação de calamidade. É assim que aumentam escolas com água da rede pública, numa altura em que também o Executivo angolano cria condições para o regresso às aulas. É por isso que mais de 195 escolas, isto em Luanda, estão em condições de receber água potável a partir da rede pública da EPAL nos próximos dias, segundo a diretora nacional das águas, Elsa Ramos. Segundo a responsável do diagnóstico realizado por técnicos da EPAL, foi possível, portanto, apurar que um total de 42 ou 42 escolas localizadas nos municípios de Taquapo, Icolo e Bengo, Quilambaquiache e Talatona, estão ligadas à rede de fornecimento de água. Reiteramos as notícias que dominam este que é o programa em resenha informativa. Aumentam escolas com água da rede pública numa altura em que 195 escolas em Luanda estão em condições de receber água potável. E no Zeto registra-se o primeiro caso da Covid-19. O município pescatório do Zeto, situado a mais de 200 quilómetros a sudoeste de Mbanze, Congo, província do Zaire, registrou o primeiro caso de SARS-CoV-19. Confirmou ontem a imprensa o diretor do Gabinete Provincial da Saúde. Vale aqui destacar que Zeto registra o primeiro caso de Covid-19 e informações não muito abalizadas, sem ainda sustentabilidades próprias, nos chegam também de que Cabinda ontem mesmo registrou também mais um caso positivo. Aguardamos que por fontes maiores do Centro de Informação da Covid-19 entremos então em contato com as entidades máximas da província de Cabinda, ou mesmo por conta do vice-governador para a esfera social, o doutor tanto Miguel dos Santos Oliveira, ele que nos próximos instantes a redação desta casa informativa, deste veículo de informação, poderá então em contacto com o vice-governador para a esfera social, nos clarificar como é que estão os dados da Covid-19 em Cabinda, estão até ao momento. O uso de plantas naturais dizem-se que fortalece o sistema imunológico de doentes com a Covid-19. Esta afirmação foi dada pelo naturopata José Nguete em entrevista ao Jornal de Angola. José Nguete, o naturalista que várias vezes encadeia entrevistas, já esteve aqui nos nossos serviços de informação por conta do ponto a ponto. Esperamos que também em resenhas informativas aqui no Centro de Informação sobre o coronavírus
faça então chegar de forma pessoal mais conceitos sobre o uso de plantas naturais. Dr. Nguep, que então poderemos aguardá-lo em resenha informativa para que aqui a entrevista clarifique de forma pontual sobre tal situação que coloca por via do Jornal de Angola, que aponta as plantas hipóxi e coxiloesperma angolense. É mesmo assim que o médico, por sua investigação, coloca. Repito, as plantas hipóxi e coxiloesperma angolense como alternativas para o fortalecimento do sistema imunológico, principalmente para doentes com a Covid-19. A planta hipóxi, se for usada no tratamento de pessoas com Covid-19, vai constituir um grande sucesso, sobretudo no fortalecimento do sistema imunológico. José Nguep reforça que estas abordagens e aprofundamento nos estudos que tem feito é que faz com que tenha estado a defender nas suas abordagens quando diz que quer ajuda do Estado no âmbito do combate à pandemia. É verdade, esperamos que o Estado angolano, a ser assim, continue a apoiar o naturopata, o médico natural José Nguep. Vale aqui também despertar ao doutor José Nguep que o Ministério da Saúde já criou convênio, ou seja, o Estado angolano já ratificou, por via de um protocolo legal, a inserção da medicina natural. É assim que todo naturopata, por via das suas pesquisas, a Angola agradece, e por via a não criar mecanismos de charlatões, fazerem então chegar fontes credíveis daquilo que o Executivo angolano pede, por conta do Ministério da Saúde, que regula a partir do momento em que foi ratificado a aceitação do protocolo para a medicina natural. A pandemia acentuou comportamentos de risco de doentes crônicos da Covid-19. Os comportamentos de risco de doentes crônicos a longo prazo tal poderá sobrecarregar os serviços de saúde dos países, revela um relatório da Organização Mundial de Saúde, isto na sexta-feira passada, em dia de divulgação. A Comissão convoca regressados para a testagem. Esta é uma informação bastante crucial que necessita de uma maior atenção. Os cidadãos regressados recentemente ao país e que já tenham cumprido com o regime de quarentena domiciliar estão a ser testados desde hoje, segunda-feira, 7 de setembro de 2020, no Hospital Américo Boa Vida, aqui mesmo, em Luanda. Anunciou na sexta-feira passada o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. É assim que, então, reiteramos as notícias que fizeram o destaque do Cruzeiro nacional e internacional sobre a Covid-19, numa altura em que os dados no mundo, falo mesmo de dados atualizados nos últimos minutos, de 26.961.795 casos de Covid-19 no mundo,
com 18.021 casos recuperados, 880 e 955 são registradas como mortes e mais de 880.396 pessoas já morreram em todo o mundo. É por isso que 300 tratamentos em estudo ou em ensaios clínicos da Covid-19 estão a ser estudados ou testados em pessoas, tanto em todo o mundo, incluindo antivirais, anti-inflamatórios e plasma sanguíneo convalescente, anunciou a Federação Internacional. E em África, com mais de 224 mortos em 24 horas, para um total de 31.056. E Angola marca-se no crescimento da atualização da Covid-19 numa atualização de 30 novos casos infectados e 6 recuperados nas últimas 24 horas, numa altura em que as autoridades sanitárias no país anunciaram no domingo, portanto, o registro de mais de 30 novos casos de infecção e recuperação de 6 pacientes nas últimas 24 horas, de acordo com o responsável da saúde pública, Franco Mufinda. E sobre o levantamento dos cordões sanitários de um dos quarteirões da rua Teófilo Braga e da outra adjacente em Sociedade de Geografia na cidade do Cuito, continuam condicionados. A causa da morte do médico angolano retido na terça-feira passada pela Polícia Nacional por não uso de máscara na via pública continua a dividir angolanos, alguns pelo sim e outros pelo não, na divergência de não haver um consenso ou prudência por parte da nossa Polícia Nacional. É por isso mesmo que, por conta daquilo que é a nossa responsabilidade no domínio de informação, apelamos prudência, apelamos a calma e pedimos para a nossa Polícia Nacional, que tem o privilégio, a responsabilidade de salvaguardar o direito fundamental dos angolanos, para que, por conta de comportamentos desenfreados, tais casos não voltem a acontecer, visto mesmo que os angolanos, por conta de uma escassez de médicos, acabam por perder mais um, que na qualidade de alguém que, de forma promissora, não só para Angola e para os angolanos, mas por conta de uma família humilde, perdem assim um ente querido que muito teria a dar por força daquilo que tem a ver o contributo em ciências médicas em Angola. E já aqui também dissemos que o Ministério da Saúde, portanto, por força de um comunicado à imprensa, então exarou por conta de uma nota de condolência numa manifestação de consternação pela morte do médico e apela mesmo pela tanto serenidade em reação à morte de Silvio Dalla, ocorrida no dia 1 de setembro de 2020, na unidade policial
depois de ter sido interpelado por um efetivo da Polícia Nacional por não uso de máscara dentro da sua viatura. É por isso que o MINSA apela aos profissionais de saúde para não se desmotivarem na nobre missão de salvar vidas. Ainda o Ministério da Saúde, que criou postos de testagem portanto, nos municípios de Luanda. Voltamos aqui a reiterar, e ainda numa altura em que aumentam escolas com água de rede pública, em que 195 escolas em Luanda estão em condições de receber água potável a partir da rede pública da EPAL nos próximos dias, segundo a diretora nacional das águas, Elsa Ramos. Estamos a colocar ponto final a mais uma resenha informativa, edição de 7 de setembro de 2020. Passamos aqui muito rapidamente o apelo a todos os angolanos naquilo que tem a ver com as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, que muito tem estado a fazer para a convivência efetiva do vírus, no caso, no seio das famílias ou mesmo das comunidades. E o que temos de todos como angolanos e não só fazer é reter, é colocar uma barreira forte no combate deste inimigo invisível, com o uso correto das máscaras, e no uso das máscaras é preciso aqui fortificar que não coloquemos as máscaras de segurança por uma questão de vaidade, que não fique por vaidade no queixo. A máscara de proteção deve ser usada mesmo nas vias públicas, em locais onde se registra a aglomeração, e agora o decreto presidencial reforça que é necessário que, por conta de estar numa viatura, independentemente de se estar sozinho, deva fazer então o cumprimento do uso de máscara de proteção, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, se necessário o uso do álcool em gel, na ausência da lavagem regular com água e sabão das mãos, manter o distanciamento social num perímetro de 2 metros, ficar em casa, fiquem mesmo em casa e saiam se necessário ou se houver medidas extremas. Então, ponto final a mais uma resenha informativa, edição primeira da semana. Fiquem em casa e Juntos por Angola, uma vasta equipa trabalhou para todos vocês. Despeço-me com o dever de missão cumprida e voltamos nos próximos serviços informativos. Boa tarde, Angola.